Vou usar o exemplo que você já tinha citado. Então, Deus, ele tem uma mensagem a ser entregue, tem uma palavra a ser entregue. E essa palavra pode ser por meio da música, né? Então, eu me vejo hoje como um garçom, porque nós somos servos, então nós servimos. Então, é como se nós pegássemos a mensagem e colocasse dentro de uma bandeja, que é a nossa música, e nós levássemos ela até o coração das pessoas. E para que a gente faça isso de uma forma correta, a gente precisa ter responsabilidade. E eu vou dividir aqui a responsabilidade em 3 partes. A primeira parte é quando o músico ele não tem conhecimento, quando o músico ele já tem conhecimento, e a terceira parte é quando o músico entende que ele tem que passar por essas 2 fases e fechar com o entendimento que depois que ele passou pelo tempo da ignorância, agora ele entendeu, aprendeu a tocar o instrumento, toca muito, ele está adorando a Deus? Não. Ele precisa entender que ele precisa pegar tudo que ele tem de experiência e colocar na bandeja para servir a Deus. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Primeiro aqui do músico sem conhecimento. A gente vê muito nas igrejas menores, que pela falta de conhecimento, a igreja começa, a igreja começa ali e os membros vão chegando e aí não tem ninguém para tocar música, a pessoa aprende ali um pouquinho no YouTube e já vai tocar. Só que isso causa um impacto, porque tudo que nós fazemos aqui no nosso instrumento, seja cantando, seja tocando, ela tem um resultado e a gente pode... É como se colocar na bandeja, a gente não pode servir de qualquer jeito. Isso pode interferir na mensagem. Então, por exemplo, o garçom está aqui com uma sopa. Ele não pode sair correndo para servir a sopa, porque a sopa ela é líquida, então ela vai balançar. Então, tem modos para fazer as coisas. Não é de qualquer jeito e não é como eu quero e nem só do jeito que eu quero. Então, por exemplo, se eu gosto de servir tudo correndo... não é qualquer comida que eu posso colocar aqui. Então eu tenho que entender e aprender modos. Mas vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que está aprendendo a tocar, que não conhece muito bem ali o seu instrumento e está fazendo, por exemplo, vamos fazer o seguinte, ministra aí um pouquinho sobre a Santa Ceia, fala um pouquinho do trajeto de Jesus ali, do sofrimento, para eu tentar aqui dar um exemplo aqui de uma pessoa então que não tem conhecimento musical ou que está começando ali, que tem pouco conhecimento, a importância dela, da execução dela, seja no teclado, seja no violão, na guitarra. Vamos, uma pessoa que não tem conhecimento, você vai ministrar agora. Vai ministrar Via Dolorosa. Via Dolorosa. Vamos pela Via Dolorosa. Eu estou lá num culto maravilhoso. Exatamente. Santa Ceia. Glória a Deus, aleluias. E está Jesus com a cruz nos ombros, carregando, partindo para a Via Dolorosa, para ser consumado aquilo que é para nós, seres humanos, o fardo que está... Já me atrapalhou, já me atrapalhou. Então, agora nós vamos dar o exemplo de uma pessoa que tem conhecimento e aplicando isso para servir a Deus já. A pessoa, então, que tem conhecimento. Não, vou fazer melhor. Só a pessoa que tem só conhecimento para você entender. Então, sem conhecimento e servir a Deus. E o entendimento. Então, aí o que conhece, só o entendimento. Agora quem tem conhecimento. Conhecimento, vamos lá. E partindo Jesus com a cruz sobre os seus ombros, para o Gólgota, onde ele seria crucificado, para poder ser usado como sacrifício vivo. E aí, deu para ministrar? Atrapalha, né? Toquei bem. Mas toquei bem. Teve o que não sabia, teve o que sabe, que toca muito. Agora, o que serve é a Deus. O que usa as notas musicais, usa o seu conhecimento, usa a sua experiência, a sua trajetória para servir a Deus. Vamos lá. Agora chegou na Via Dolorosa, agora já chegou lá no Gólgota. Jesus, ele
com as suas mãos, cravaram-lhe os pregos nas mãos, cravaram-lhe os pregos nos seus pés naquela cruz e levantaram aquela cruz. E durante algum tempo, Jesus agonizando naquela cruz, às 3 horas da tarde, o céu se escureceu e ele disse a frase mais importante desse sacrifício. Ele inclinou o seu pescoço e disse: está tudo consumado. E inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Olha, cara, As suas impressões, vamos lá. Assim, agora eu vou dar as minhas impressões, né? Bom, a primeira é notório, né? Cara, as notas totalmente erradas. Primeiro porque a gente tem um problema do ouvido, né? Por isso que Deus fez tudo tão perfeitinho, né? Que tudo tem que combinar, né? A cabeça, o cérebro, com o ouvido, com a boca, com os olhos, com o que você está vendo, né? Então eu estou ali ministrando com umas notas totalmente erradas, totalmente desgovernadas. Ele já tirou a minha atenção da mensagem, porque eu vou tentar falar para aquele músico ali que aquilo está errado de alguma forma, né? Alguns, né, são mais escrachados, falam: olha, isso me incomoda, tem condições de eu pregar aqui sem... Outros... Que já te tira toda a atenção da palavra. Já agora, tirou. Ok, imagina, isso você... Imagina quem está recebendo a mensagem lá na igreja, ouvindo tudo isso, poxa, não está entendendo nada, está vendo a sua cara já de nervoso, ou seja, a mensagem já foi interrompida, o fio já foi cortado. Ou então, olha a importância de servir a Deus dentro da igreja corretamente. Bom, prossiga. Então, para o segundo ponto, que é o cara que já estudou bem, mas ainda continua não servindo a Deus. Ele evoluiu, passou os 2 anos, eu voltei lá nessa igreja lá, né, para assistir o culto, e o pastor está também pregando de novo lá na Santa Ceia. Só que agora ele manja muito, várias escalas, né, muitas escalas, né, pentatêutica, cromática, o cara tá arrebentando. Só que o cara, eu tô ali... o pastor está pregando, mas eu já estou reparando que o cara evoluiu. De uma certa forma, eu continuo não entendendo a mensagem. Agora, com essa evolução, ele já chama atenção para ele. Ele já não chama atenção mais para Deus. Então, aí, em algum momento, no primeiro momento, ele causou uma confusão. Agora, ele já está chamando a atenção para ele, porque agora ele tem conhecimento. Então... isso, infelizmente, acontece muito nas igrejas, chamar a atenção para si. Então, essa é a questão do cantor que tem muito conhecimento, tem muita técnica, do músico que tem muita técnica, acaba chamando a atenção para si, sendo que, na verdade, ele está servindo. Então, imagina a gente servindo, um garçom servindo, o garçom começa a dançar, começa a fazer aquelas coisas, o que ele está fazendo? Chama atenção para ele. Então isso acontece na igreja hoje, e que a gente não pode deixar isso acontecer, porque quem fez a música foi Deus para o adorá-lo. Deus permitiu que chegasse até nós o conhecimento, glória a Deus. Só que agora a gente tem que devolver essa honra, que é o terceiro ponto, por favor. Que é a hora que agora tudo bem, né? Aí eu voltei depois de um tempo, esse cara que aprendeu, aí esse cara se converteu. Esse cara agora ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje ele serve o reino de Deus. Então hoje eu sentei, eu nem notei ele. Não notei as escalas musicais, sabe? Na medida certa, a mensagem. Ele ajudou com que o pastor pregasse, com que a mensagem fosse ministrada, penetrasse no coração das pessoas.